Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo mais que especial. Há alguns dias eu tô muito animada pra gravar esse vídeo. O Kumon me convidou pra conhecer como que funciona o método Kumon, como que estuda pelo Kumon. Eu fiz várias aulas lá e tô super animada. Então no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a minha experiência com o Kumon e também algumas dicas de estudo pra gente conseguir aplicar esses métodos e essa metodologia na nossa vida. Então assim, a primeira coisa é que o Kumon oferece 4 cursos. Oferece matemática, português, japonês, porque é uma técnica japonesa, e inglês. E eu fiz o cursinho de inglês, eu fiz alguns exercícios, fui lá, conheci, tive as aulas, que não são aulas, mas a gente vai entender isso direitinho. Enfim, quando eu fui lá, eu ganhei um livro, que é esse livro, que se chama Estudo Gostoso de Matemática, que é o livro que o Toro Kumon, que é o criador do método e de tudo, ele escreveu. Porque, o que acontece? Qual que é a história? Débora entrando na história, como sempre. O Toro Kumon, ele é um cara, que ele é formado em matemática, ele é um cara japonês, que ele tinha um filho que precisava de ajuda em matemática. Só que ele, como ele trabalhava o dia todo, ele não conseguia acompanhar o filho dele e ensinar presencialmente o filho dele todos os dias. Então ele começou a desenvolver alguns exercícios simples pro filho dele fazer enquanto ele estivesse trabalhando, que aí quando ele chegasse do trabalho, ele só precisaria corrigir as atividades. Então com esse método, ele começou a fazer alguns exercícios simples, mais abaixo do nível que o filho dele estava, para ir evoluindo aos poucos e pro filho dele conseguir aprender sozinho. Porque como ele não ficava em casa durante o dia, ele precisava de exercício que o filho dele conseguisse fazer sozinho e depois conseguisse se corrigir sozinho, conseguisse encontrar seus próprios erros e virar mais ou menos um autodidata. Então, assim, quando eu fui lá, quando eu comecei a fazer os exercícios, eu fiquei abismada, porque eu achei que ia ser uma aula mesmo, sabe? Eu achei que eu ia sentar e que ia ter um professor e que ia me explicar a matemática, que ia me falar como usar inglês e ia me ensinar mesmo. Mas não é assim. O Kumon é um método que faz com que você se torne autodidata e autônomo, ou seja, uma pessoa que consegue aprender sozinha, consegue se virar por conta própria, que consegue principalmente encontrar seus próprios erros, corrigir os seus erros e descobrir passo a passo, ela mesma, como se virar e como se dar bem e como estudar mesmo, sabe? Porque acontece, quando você vai no Kumon, você recebe algumas apostilinhas, alguns bloquinhos de exercício, que são folhinhas com exercícios simples pra você fazer. Você sempre começa abaixo do seu nível. Então, assim, por exemplo, eu fiz o curso de inglês, né? Eu falo inglês tem muito tempo, então eles pegaram exercícios muito facinhos pra eu fazer, e eu fui fazendo assim, rapidinho, toda frenética, assim, resolvendo todos os exercícios, e aí pouco a pouco eles vão aumentando o nível de dificuldade pra eu dominar o básico e depois, de acordo com o meu nível, eu ir subindo. Porque acontece, a vida toda eu fiz cursinho de inglês, e lá eles não medem o meu nível pelo que eu tô aprendendo, pelo que eu tenho dificuldade, eles medem pela idade, pelo nível da turma. Então se eu tô com uma dificuldade, é muito difícil o professor parar pra ensinar individualmente pra mim, pra eu conseguir acompanhar a turma. Então o método Kumon é um método individual, que cada um se vira sozinho e faz as coisas sozinho pra se tornar tanto autodidata quanto uma pessoa autônoma. O que acontece? No Kumon não existem professores, existem orientadores, que são pessoas que estão lá pra te auxiliar se você precisar de alguma coisa e pra corrigir os seus exercícios. Então, por exemplo, eu cheguei lá e eu tinha que fazer a tarefa G1. E aí eles me passaram esse bloquinho e falaram que horas que você começou o exercício e depois você marca que horas você terminou. Porque com o tempo que você faz o exercício, eles conseguem ver se você tá tendo dificuldade, se você tá se concentrando direito ou se você tá tendo problemas de concentração. No inglês, quando eu demorei muito, eles perguntaram: Débora, você tá traduzindo os exercícios? Eu falei assim, nossa, eu tô... eu não devia. O método de ensino de inglês deles é mais ou menos uma alfabetização. Eles te alfabetizam em outra língua. Por quê? Por exemplo, nós que somos brasileiros, a gente nasceu, só que a gente não nasceu sabendo ler e escrever. Mas criança sabe falar. Criança de 2 anos, ela não sabe escrever, mas ela sabe falar. Por quê? Ela fala e escuta, e assim ela aprende a língua. Ela não sabe escrever caneta, mas ela sabe que isso aqui, essa figura, é uma caneta. Ela relaciona cachorro com aquele bichinho de 4 patas peludinho, mas ele não é um gato, então ela sabe diferenciar. Então, da mesma forma, é assim o estudo de inglês deles. Primeiro, você começa a ouvir e a relacionar com imagens. Então você ouve dog e sabe, é um cachorro. Você vai ouvindo outras palavras e vai relacionando com objetos, pra você se acostumar a ouvir a língua. E assim você vai aprendendo a falar também. E aí logo depois, muito tempo depois, quando você já tá acostumado a ouvir e a falar, aí que você vai aprender gramática, que é muito mais fácil, porque você não fica assustado com pronome, com adjetivo, com conjugação de verbo logo no início. Então assim, eu adorei
adorei as aulas que eu fiz lá, eu adorei o método de ensino de inglês deles, até porque os alunos do Kumon tiveram as maiores notas no TOEFL Júnior, sabe? Que é uma prova de inglês super importante, que eu já tinha feito antes na faculdade, achei super difícil. Então, assim, fiquei muito feliz e adorei o resultado, porque é um estudo muito leve, sabe? O Kumon é a maior escola particular do mundo, é o maior curso particular que existe no mundo. Atualmente tem mais de 4 milhões de estudantes em mais de 40 países. Então, assim, é uma rede muito grande de ensino, de um método que existe há muitos e muitos anos. O Toru Kumon inventou esse método nos anos 50, então, assim, tem muitos anos que esse método é aplicado e há muitos anos ele dá certo mesmo. O Kumon é basicamente uma escola onde você vai pelo menos 2 vezes por semana para fazer exercícios, para estudar lá. É basicamente um ponte de estudos onde você vai fazer exercícios, vai pegar exercícios novos, vai ter as suas pastinhas corrigidas. E aí, baseado em tudo isso que eu vivi, eu tirei algumas dicas muito interessantes que, assim, com certeza vou levar pro meu estudo. E a primeira delas, que foi a que eu mais gostei, que eu achei sensacional, foi marcar o tempo que você leva para fazer exercícios. Eu estranhei, porque no topo de todas as pagininhas, eles perguntam que horas que você começou e que horas que você terminou o exercício. Marcando o tempo que você leva para resolver os exercícios, que você leva para estudar, você consegue perceber se você tá tendo dificuldade para se concentrar, se você tá se distraindo muito. Então, assim, marcar não só o tempo que você leva para fazer o exercício, mas depois o tempo que você leva para corrigir, faz uma diferença, porque dá para perceber um problema. Outra coisa que eu também vou levar pra vida é isso de diminuir as atividades. Porque acontece, as pessoas que fazem Kumon, levam exercício para fazer em casa, porque todos os dias tem que fazer exercício para você gerar o hábito de estudar. Mas não são exercícios cansativos, não são páginas e páginas e páginas de exercício. São bloquinhos curtinhos de páginas pequenininhas para você fazer em 20 minutos, em 15 minutos. E eu gostei muito disso, porque não sobrecarrega a pessoa e ao mesmo tempo o cérebro não deixa de se exercitar, sabe? Você não vai esquecer, você vai estar sempre revisando, vai estar sempre repetindo, vai criar o hábito de estudar e ainda vai treinar essa matéria. Então eu adorei isso de você picar as tarefas, picar os exercícios, mas mantê-los todos os dias, de criar esse hábito mesmo. E por fim, outra coisa sensacional foi essa coisa de fazer testes diagnósticos para ver em que nível que você tá. Porque quando eu fui fazer as aulas de inglês, a primeiríssima coisa que eu tive que fazer foi um teste de inglês, para ver o que eu sabia, o que eu não sabia, o que eu tinha dificuldade. E aí mesmo com esse teste, eles ainda me deram atividades para fazer que eram um pouco mais fáceis para mim, tanto que eu consegui tirar 100 na atividade que eu fiz. Então, assim, eu aprendi que isso é muito interessante, não só porque eleva a sua autoestima, você fica mais confiante, né, do que se de primeira me mandasse um exercício difícil e eu fosse mal, eu ia ficar muito pouco confiante na minha habilidade, ia ficar muito propensa a desistir, mas também porque isso faz com que você treine o básico, que você fique craque no básico, sabe? Agora, assim, nunca mais vou errar substantivo na vida e eu posso seguir em frente sabendo que o básico eu domino, então os mais difíceis não vão ser um desafio tão grande. Então, assim, pra quem tiver interesse, o Kumon tem uma experiência online também. Você pode ter tipo uma aula teste de inglês ou de português pra você ver como que é mais ou menos. Você pode ver o material pra ver como que funciona. Pra quem tiver interesse, vou deixar links aqui na descrição pra você encontrar um Kumon perto de você. Eu estou maravilhada, eu espero que vocês tenham gostado das dicas também, porque vou levar pra vida. Não se preocupem que mais vezes vocês vão ver dicas baseadas no método Kumon nos meus vídeos, não se preocupem com isso. E assim, muito obrigada Kumon pelo convite e muito obrigada pra você que viu o vídeo até aqui. Eu espero do fundo do meu coração que você tenha gostado. Se você gostou, dê um piate no vídeo, porque dá muito trabalho pra fazer. Compartilhe esse vídeo com todos os seus amiguinhos e se inscreva no canal, caso você ainda não seja inscrito. Que vacilo, pode apertar no botão de inscrever-se que vai estar aqui embaixo. Muito obrigada pela paciência, pra você que viu o vídeo até aqui. Um beijo, até o próximo vídeo.